Olá, pessoal. Hoje, mais um encontro. Trataremos equações literais e o discriminante delta da função quadrática. Olha só, equações literais do segundo grau. Uma equação do segundo grau é considerada literal quando, além da incógnita principal, geralmente x, ela apresenta outras letras chamadas de parâmetros ou literais. Esses parâmetros funcionam como coeficientes constantes na estrutura algébrica. O que a gente conhece da função quadrática ou da equação do segundo grau é esse modelo aqui. Temos aqui ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Ela é do segundo grau porque aparece esse 2 bem aqui, ó. Aqui é grau 1, ela é desse jeito aqui, certo? Então, nós temos aqui esse 2, representa aí um grau, um segundo grau. Ele fala, A, B e C expressam valores ou relações formadas por outras variáveis literais, mantendo-se a restrição fundamental de quê? De que esse A tem que ser diferente de zero. É claro, porque se o A for igual a zero, se bem aqui for igual a zero, zera isso aqui, ó, fica zero vezes x quadrado, e a equação deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro grau, ó, bx elevado a 1. Então, esse A, ele tem mesmo que ser diferente de zero para que mantenha, para que a equação seja mesmo do segundo grau. O delta também não é novidade, não é? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui a gente vai trabalhar a aula toda hoje, né? Se a equação tem esse formato ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Bem, quando esse delta for positivo, quando o delta for maior do que zero, a equação possui duas raízes reais e diferentes. Você vai encontrar um x1 e um x2, e eles são o quê? Diferentes. Graficamente, a parábola intersecta o eixo das abscissas em dois pontos. Por que ele fala assim? Porque é o seguinte, ó, lá na função do segundo grau, o gráfico é uma curva chamada de parábola. Se esse A aqui for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima, e eu vou tocar, ela toca o eixo do x em dois pontos. Bem aqui, ó, um x1 e aqui um x2. São duas, o quê? Duas raízes reais e o que mais? Diferentes. Por isso que o gráfico toca aqui o eixo do x, o eixo das abscissas em dois pontos, ó, x1 e x2. Quando o delta é igual a zero, a equação tem uma única raiz, ou duas raízes reais e iguais. Veja, o x', o x1 é igual ao x2. Significa que o trinômio é um quadrado perfeito e o vértice da parábola tangencia, toca o eixo do x num único ponto. Olha, se eu pensar aqui numa curva com a concavidade voltada para cima, o gráfico vai tocar o eixo do x, ó, num único ponto. Bem aqui toca no único ponto o eixo do x. O x' é igual ao x duas linhas. Isso acontece toda vez que o delta for igual a zero. O delta, ele que vai me dizer a quantidade de raízes, certo? Eu tenho aqui, ó, quando o delta for negativo, quando o delta for menor do que zero, ó, a equação não possui raízes reais. Ela vai ter raiz, mas não vai ser um número real. Graficamente, a parábola está totalmente acima ou totalmente abaixo de quem? Do eixo dos x, sem nunca tocá-lo. Então, se eu pensar num gráfico aqui, ó, temos aqui o eixo dos y, o eixo do x,
E o gráfico aqui, ó, não toca o eixo do X. Não tem raiz. Raiz nada mais é do que o ponto, ou a abscissa do ponto, o X do ponto, onde o gráfico toca o eixo do X. Quando o delta é igual a, perdão, é maior do que zero, vai tocar o gráfico, vai tocar o eixo do X em 2 pontos, ó. 2 pontos o quê? Diferentes, distintos. Vai ter um X' e também um X duas linhas. Isso acontece quando esse delta b ao quadrado menos 4ac é maior do que zero. Quando o delta for igual a zero, vai ter uma única raiz, ou uma raiz dupla, ou duas raízes reais e iguais. Aqui, ó, o gráfico toca o eixo do x num único ponto. O x' é igual ao x duas linhas, ou o x1 é igual ao x2. E quando o delta é menor do que zero, aí não tem raiz real. O gráfico não toca o eixo do x, ó. Certo? Quando ele fala que o gráfico pode estar todo acima do eixo do x ou todo abaixo, que vai depender desse A aqui, ó. Se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Né? Quando as coisas estão positivas, você está desse jeito. Quando o A é maior do que zero. Mas quando as coisas estão negativas, você está desse jeito. Isso acontece quando as coisas estão negativas, quando o A está menor do que zero. Aqui, veja, pode estar tocando no único ponto, mas com a concavidade voltada para baixo. Aqui pode estar tocando em 2 pontos distintos, ó, mas com a concavidade voltada para baixo. Não importa se a concavidade está voltada para cima ou para baixo. Não importa se esse A é positivo ou é negativo. O que ele tem que ser é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, beleza. Isso aqui é uma equação do segundo grau, porque se ele for igual a zero, isso vai zerar. Zera. Aí fica sendo uma equação do primeiro grau e nada disso mais vai acontecer. Vamos lá. Vamos entender melhor aqui, ó. Na questão 1. Vamos lá. Um produtor de açaí na região do Bailique modelou o lucro diário de sua batedeira por meio da equação literal. Ele deu uma equação literal. Quem é a equação literal? É aquela que, além de x e y, além do comum, perdão, x, que é o comum, tem outros parâmetros. Olha aqui o m, ó, e aqui m também, ó, tá vendo? Além de x e y, tem outras letras. Essa é a equação literal. Onde x representa os litros comercializados e m é um parâmetro fixo de custo de transporte fluvial. Com base no discriminante dessa equação, quem é o discriminante? É o delta. É o discriminante delta dessa equação. Quantas raízes reais ela possui? Olha, eu vou desenhar aqui a equação. Ela é x ao quadrado menos 2mx mais m ao quadrado é igual a zero. Essa é a equação literal. A gente estava acostumado até agora a trabalhar só com essa belezura aqui, o x. Mas, além dela, tem outros parâmetros. No caso, apareceu esse parâmetro m, né? Que ele é relacionado com o custo de transporte fluvial desse açaí.
A verdade é que a equação ela continua tendo esse formato. Ax² mais bx mais c igual a zero. A equação do segundo grau ela é assim. Ela é desse jeito. Não mudou nada. E eu sei que esse A tem que ser diferente de zero para que ela seja a equação do segundo grau. Mas ela é ax² mais bx mais c igual a zero. Aqui está, ax² mais bx mais c igual a zero. Aí eu vou comparar para eu identificar quem é A, quem é B e quem é C. Bem, aqui tem um que não precisa aparecer. É 1x². Ele vai ser o A. Ó. O A é 1. O B, ó, é todo mundo que está multiplicando o x. Quem é que está multiplicando o x aqui? Ó? É o menos 2m que multiplica esse x. E quem é o C? É o termo que não está dependendo desse carinha bem aqui. Quem é ele? É o x. Veja que não tem x perto desse m². Ele é quem? Ó? É o C. Então, você tem o A, o B e o C. Vamos fazer quem? O discriminante delta. Delta, ele é B² menos 4 vezes A vezes C. O delta é sempre isso. B² menos 4 vezes A vezes C. Então, ó, delta será igual. Eu vou substituir. Quem é o B? O B a gente está vendo. O B é menos 2m. Ó. Esse é o B. Menos 2m. Então, menos 2m. Esse é o B. Mas é todo o B ao quadrado. Aí vai envolver desde o sinal ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? Eu estou vendo que o A é 1. Então, vezes 1. Vezes o C. O C eu também observei que esse C é m². m². Então, esse C é m². Delta, vou colocar mais lá para frente esse cálculo. Pronto. Delta é igual. Esse 2 do expoente, ele eleva esse menos, eleva esse 2, eleva todo mundo. Olha, menos 2² é menos 2 vezes menos 2. Ó. Menos 2 vezes menos 2. É o menos 2 multiplicado 2 vezes. Ó. É menos 2². Menos com menos é mais. E 2 vezes 2 é 4. Então, menos 2² é 4. E esse m², ó, vezes m². E aqui é menos 4 vezes 1 vezes m² é 4m². Então, delta é igual 4m² menos 4m². Veja que eles são iguais. Então, independente de quanto seja o m pode ser 10 reais, 20 reais, 1 real, não importa. Aqui vai ser zero. Ó. É 4m² menos 4m². Isso é quanto? Ó? Zero. Observe que o delta é igual a zero, independente do valor de m. Não importa, é indiferente o valor do m. Vai dar zero delta. Se o delta foi zero, se o delta é nulo, eu tenho que delta igual a zero. Ó.
eu tenho uma única raiz, ou duas raízes reais iguais. O gráfico toca o eixo dos x num único ponto. Então, aqui eu tenho uma única raiz real. Letra C. Certinho? Cadê vocês? Por onde andam? Deu para acompanhar aí essa primeira? Estavam vendo isso aí na sala de aula ultimamente? Como é que está isso aí? Isso foi uma pergunta, tá? E aí, tudo bem? Tranquilo? Cadê vocês? Deu para acompanhar? Legal. Estava vendo isso por aí na escola, Júlia? Não. Tava, só que Ah, era mais naquele assunto agora dos gráficos mesmo que a gente estava vendo. A gente parou agora que vai ter as provas. entendi, entendi. Mas esse aí tá no caminho também. Isso aí também fortalece, né? Sim, Beleza, beleza. Vamos em frente. Vamos lá, então. Você fala os gráficos nesse sentido aqui? sim, Legal. Vou tentar, nessa aula, se possível, fortalecer ainda a questão gráfica. Um pouco mais. Aí podem mandar para mim aí amanhã, olha, o assunto que a gente está estudando essa semana é esse aqui, que eu vou tentando adaptar, né? Adaptar nas aulas, para fortalecer, para cada vez fazer mais sentido, né? Essas aulas. Ó, questão 2. Para calcular a área de escoamento de um canal de drenagem no bairro Canal do Jandiá, em Macapá, o engenheiro utilizou a equação quadrática. Está bem aqui uma equação do segundo grau, né? Quadrática, que ele fala aqui. Equação do segundo grau. Sabendo que o projeto exige que o canal tenha duas raízes reais e distintas. Na verdade, essa é a equação, né? Duas raízes reais e distintas. Para garantir os pontos de vazão máxima, o parâmetro literal K deve obedecer qual condição? Olha, para ter duas raízes reais e distintas, esse delta ele tem que ser maior do que zero. O delta tem que ser maior do que zero. Quando a gente olha lá na teoria, quando o delta, se o delta for maior do que zero, tem duas raízes reais e distintas. Então vamos lá. Aqui nós temos a nossa equação. X ao quadrado menos 6x mais k igual a zero. Eu vou apagar aqui só para a gente marcar logo aqui onde ela está, quem é A, quem é B, quem é C. Então, nós temos aqui o 1, que multiplica esse x quadrado. Ele é o A. O menos x, perdão, o menos 6, é o B. E esse aqui todinho é quem? É o C. Eu vou substituir, porque delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse é o delta. E ele tem que ser maior do que zero. Por qual motivo? Porque ele quer que tenha duas raízes reais e distintas. Aí eu vou substituir. O B é menos 6. Esse é o B. Então, B ao quadrado é menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. E o A é 1, vezes o C. E o C é K. E isso tudo tem que ser maior do que zero. Menos 6 ao quadrado. Vou trazer esse cálculo aqui para cima.
Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. E menos com menos é mais. 6 vezes 6 é 36. Então, menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1 vezes k. 4 vezes 1 é 4 vezes k, ficou menos 4k. Isso tudo é maior do que zero. Aqui é uma inequação do primeiro grau. Essa desigualdade aqui eu chamo de inequação. E eu vou dar um tratamento como se aqui fosse uma igualdade. Como se bem aqui fosse um igual. Mas não é, é uma desigualdade. Mas eu vou dar um tratamento como se fosse. Como é que é isso? Vou deixar aqui esse 36, vou repetir esse maior do jeito que está. Esse menos 4k, vou levar lá para o segundo membro. Está menos 4k, ele vai mais 4k. É positivo, está negativo, é positivo. Bem, esse 4 agora eu vou passar dividindo. Eu tenho 36 dividido por 4. E eu mantenho meu sinal, não mexi com o sinal. Ó. Maior que K. 36 dividido por 4 é 9, que é maior do que K. Veja que nós temos nas alternativas K menor do que 9, que é esse aqui, e o K maior do que 9, que é esse aqui. Para onde está aberto esse sinal? Está aberto para o 9. Só ajustar aqui. Pronto. Ele está aberto para o lado do 9. Ó, aqui está invertido, mas ele continua aberto para o lado do 9, tá vendo? Porque eu posso falar assim, ó, 9 é maior do que K. Ou eu posso colocar assim, ó, K é menor do que 9. Isso tudo é a mesma coisa. Observe que eu só mudei a posição, mas aqui o sinal está aberto para o 9. E aqui o sinal também está aberto para o 9. Esse sinal ele vai ficar aberto sempre para o número maior. Por exemplo, se eu tenho assim 9 e 3, eu leio assim, 9 é maior do que 3. Mas veja que o sinal está aberto para o número maior. Pode ficar assim, ó, 3 é menor do que 9. Como é que eu leio esse primeiro? 9 é maior do que 3. E aqui 3 é menor do que o 9. Veja que é a mesma coisa. E eu tenho o sinal aberto para o 9, que é o maior, e aqui também. Isso é a mesma coisa. Foi o que aconteceu aqui. Nós encontramos, da maneira como a gente resolveu, 9 maior do que K. Ou K menor do que 9. Aqui, nas duas situações, o sinal está aberto para o 9. Então, o sinal aberto para o 9 não pode ser a letra C, porque aqui o sinal está aberto para o K. Então, não é essa. O nosso gabarito mesmo é a letra A. Talvez o seu professor tenha feito assim, ó. Pensando bem aqui, ó. Menos 4K. Bem aqui, ó. Desculpa, pera lá. 36 menos 4K é maior do que zero. Veja que eu peguei esse negativo, menos 4K, e levei para o outro membro e foi positivo, 4K. Eu economizei uma multiplicação por menos 1, mas eu poderia ter feito assim, ó. Menos 4K é maior. Aí esse mais 36 vai lá para o outro membro, menos 36. Aí, ó, se bem aqui está negativo nesse K, ele não pode ficar negativo. Aí eu multiplico essa equação todinha por menos 1.
Quando eu multiplico a equação todinha por -1, o meu alvo, o meu objetivo é fazer mudar esse sinal aqui, para ele ficar positivo. Aí ele vai ficar, está menos 4K, ele fica 4K. Só que se eu multipliquei por -1, tem que modificar todos os sinais, inclusive esse aqui, ó, que está maior, olha, ele vai inverter, ele vai ficar menor. Está menos 36, ficou 36. Ó. E o K ficou menor do que 36, dividido ó, pelo 4. Então, K é menor do que 9. Vendo? Aí está. Bem, o seu professor costuma fazer dessa maneira, já levando o negativo para lá, ou ele costuma fazer desse jeito, multiplicando por -1. Se depararam com a situação ultimamente, esses dias aí ou não? Eu não tô lembrada. Certo. Não, talvez não tenha, não é? Mas aí já fica aí o fortalecimento, tá? Beleza? Olha, eu quero que você dê uma lida nessa questão 3, ó. Essa terceira. Leia, por favor, a questão 3. Leiam, né? A questão 3. Que a gente vai já resolver. Certinho? Bora experimentar. Vamos lá. Durante uma análise populacional de peixes manejados nos lagos do Amapá, chegou-se à equação literal. Aí deu uma equação literal que é aquela, além de x, tem uma outra letra, que é um parâmetro. Para que essa equação apresente o quê? Apresente uma única raiz, ou seja, raízes iguais. Quando você leu isso na questão, é porque o delta tem que ser igual a zero. Quando o delta é igual a zero, você tem aqui, veja, delta igual a zero, possui uma única raiz real. Muito bem. Quais são os valores possíveis para o parâmetro K? Então, veja só, eu tenho aqui, trazendo a equação para cá, x ao quadrado mais kx mais 16 é igual a zero. Nós temos bem aqui o 1, ó, que é o A. Esse K aqui, ó, é o B. E esse 16 é o C. Lembra que eu vou trabalhar com delta. Esse delta aqui que vai me dizer a quantidade de raízes. B ao quadrado menos 4AC. Então, e eu sei que esse delta, ele vai ter que ser o quê? Ó? Igual a zero. Por quê, professor? O senhor já está igualando a zero, porque ele quer que tenha uma única raiz. Ou seja, raízes iguais. E para ter raízes iguais, o delta tem que ser igual a zero. Essa é a condição. Quando o delta é igual a zero,
você tem aqui, ó, uma única raiz real. Vamos nós. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ele tem que ser igual a zero. Vamos lá. E é o b? O b é k. O b é todo esse valor aqui, no caso, que está multiplicando o x. Então, ele é k. K ao quadrado menos 4 vezes o a. O a é quem multiplica o x quadrado. No caso, é 1 vezes c. O c é aquele termo que não está dependendo nem de x nem de y. É o termo independente. No caso, é o 16. Isso é igual a zero. Então, k ao quadrado menos, ó, 4 vezes 1 vezes 16 é 64. Tem que ser igual a zero. Então, k ao quadrado é igual. Está mais 60, perdão, está menos 64, vai lá para o segundo membro, mais 64. Olha, quando a gente tem uma equação dessa maneira, esse k, no caso, é igual, você faz, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 64. Então, k é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8. Significa que o k pode ser mais 8, mais 8, ou esse k pode ser igual a quanto? Menos 8. Certo? K, letra B, ó, mais 8 ou menos 8. Por que, professor, fica mais ou menos? Imagine a seguinte situação, ó. Nós tínhamos lá K menos 64 igual a zero. Opa, K ao quadrado. Isso aqui é a diferença de dois quadrados. Lembra desse produto notável? Ó? Quem é 64? 64 é 8 ao quadrado. Na nossa aula lá de produtos notáveis, ó, a diferença, a subtração de dois quadrados. Ó. K ao quadrado. Ah, mas aqui é 64. Mas 64 é 8 ao quadrado, porque 8 vezes 8 é 64. Aí isso aqui é igual a zero. E o que é isso aqui? A gente lembra que isso é K mais 8 vezes quem? Ó? K menos 8. É o produto, a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Quem é o produto da soma pela diferença de dois termos? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, igual a zero. Veja que isso é uma multiplicação que está dando zero, é porque esse aqui é zero. Ó. Ficou 0 vezes K menos 8. Por isso que deu zero. Então, esse K mais 8, ele é igual a zero. Então, K tem que ser quanto? Está mais 8. Vamos levar para o segundo membro, ó. Vai menos 8. K vai ser menos 8. Porque se o K for menos 8 aqui, ó, menos 8 com mais 8, zero. Zera isso aqui e essa multiplicação realmente fica 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Bem, se escapar desse menos 8, a gente tem que esse outro valor aqui é 0. Para ficar K mais 8 vezes 0, vai dar 0. Então, K menos 8 vai ser 0. Então, K vai ser igual. Para menos 8, vai lá para o segundo membro como? Ó, mais 8. E, de fato, se esse esse K for mais 8, fica 8 menos 8 é 0. E esse produto todo fica 0. Por esse motivo que fica mais ou menos, tá vendo? Ó?
Só que você não vai fazer isso tudo na hora da sua prova. Isso aqui a gente está só lembrando de aula anterior sobre fatoração, produto notável. Depois você dá uma olhada nessa aula, novamente, que eu tenho a diferença de dois quadrados. Quem é ele? É o quadrado do primeiro termo, o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Só que aqui já ficou direto, ó. Já passa esse negativo para o outro membro. Aí fica mais ou menos a raiz quadrada de 64. Ficou mais ou menos por esse motivo aqui, ó. Mais ou menos, tá vendo? Ó? Ah, professor, mas a raiz quadrada de 64 isolada, só se eu olhar aqui a raiz quadrada de 64, então, é mais ou menos 8? Não! Raiz quadrada de 64 é 8. Acabou, é 8. Aqui é uma equação. Veja que tem uma equação do segundo grau aqui. Por isso que vai aparecer esse mais ou menos 8. Beleza, gente? Tranquilo? Cadê vocês? Tranquilo. Legal. Tá? Muito bem. Gente, tudo certo para entrar na plataforma hoje? Semana passada deu algum probleminha, não foi? Mas parece que agora deu tudo certo, ok? Tranquilo? Ninguém teve dificuldade para acessar? Aparentemente não, né? Isso é bom. Qualquer dificuldade me chama o quanto antes. Professor, não consegui acessar aqui, deu, né? Para a gente fazer o ajuste. Mas eu fiz os ajustes necessários ali da outra semana, né? É porque tinha aluno com mais de um perfil no demonstrativo e nesse outro da aula, né? E aí acabou que acabava entrando num outro perfil, tá? A gente vai fazer uma provinha, viu, pessoal? Eu vou agendar, eu acho que já dá para fazer essa semana aí pelo mais uns dias, uma prova dentro da plataforma. Eu vou orientar vocês. Umas 10 questões lá de tudo que a gente falou, para você fazer o testezinho, ver como é que você se sai, tá bem? Conto com a participação de todo mundo, tá? Vamos lá. Essa prova, uma dúvida. Essa prova, ela vai ser online pela plataforma mesmo, né? Isso, ela vai ser online pela plataforma. Você vai entrar aqui na plataforma, aí bem aqui nas 3 barrinhas, tá vendo aqui, essas barrinhas? Entrou Sim, aqui, sim. aí vai entrar em simulado. Aí, simulado, por exemplo, eu tenho aqui um simulado bem aqui, da outra turma, né? É uma provinha com 30 questões. Aí você vai entrar, deixa eu colocar aqui em refazer simulado. Provas aqui, ó, refazer simulado. Por exemplo, aí você vem aqui e analisa as questões, marca aqui, vai fazendo, vai lendo e vai marcando, tá vendo? Ó? Marca e depois Entendi. finaliza. Ela Finaliza. tem, ela tem tempo ou vai fazendo só Eu vou as colocar questões um mesmo? tempo, eu vou colocar um tempinho nela. Ah, tá. Vou Tá. colocar um tempinho. Tem alguns que são de velocidade, lá para frente. Tipo assim, 10 questões para você fazer em 10 minutos, entendeu? Mas esse não vai ser assim. Esse não vai ser um simulado de velocidade. Vai ser uma provinha tranquila, simples. Aí depois vocês vêm aqui, ó, ver resultado. Aí quando você vem ver resultado, já tem a solução das questões, ó. Entendeu? Um minutinho depois que você fez a prova, já pode ver o resultado. Clica aqui, ó, questão 2, está aqui a solução. Ó. Tá vendo? Ó, todas elas com a solução aqui, para você já saber o que você errou. Aí vai aparecer a nota, essa que eu chutei aqui, ainda tirei 100. Ó. Elas valem 1000 pontos. Tá bom? A gente vai trabalhar nisso aí, vamos fazer uma provinha dessa. Eu não quero atrapalhar a prova de vocês do colégio, né? Se eu passar uma atividade dessa agora, como eu sei que está tendo prova aí nas escolas, pode ser que gere aí alguma dificuldade maior para fazer isso por conta da sua prova da escola. Mas a gente vai conversando. Eu acho que a semana de prova está acontecendo agora, no mais tardar agora e na próxima semana, não é? Estão em prova essa semana lá? Ou não? Já passou? As minhas, as minhas finalizaram essa semana, na verdade. Legal.
Beleza. Eu vi no início aí que eu acho que foi a Júlia que falou, não foi? Antes, sobre parou um pouco o assunto para ir para as provas e tal. Com pressa. Sim, Pronto, eu vou deixar disponível isso aí. Elas nunca fecham as provas. Eu vou abrir, vou colocar o início, mas aí se não der para fazer no dia, você faz no outro, tá bom? Mas fique tranquilo, essa provinha ela não é para julgar ninguém, ela não é para isso. A provinha é para você fazer, é errar mesmo, se quebrar lá e depois olhar. O que acertou tá ótimo, o que errou é o que precisa ser ajustado. O alvo é no que errou, entendeu? Aí quando eu vejo o que você errou, isso formata a próxima aula. Opa, o aluno está errando, a aluna está errando bem aqui. Aí eu jogo e formato a próxima aula. É assim que funciona. Bom? Tio, Pois não, pode falar. pode fazer uma pergunta nada a ver com o assunto? Pode. O que que você acha das músicas do John Lennon? Aí eu gosto. Gosta? Gosto. Ah, tá, então tá. Por que tá dando dislike aí? Não sei. Oxi. Sei. Eu acho que eles não gostam do John Lennon. Acho que eles preferem Michael Jackson. Vamos lá, gente. Olha só. Opa, vamos lá. Ó, eu clico aqui para pegar a luzinha e ela. Bora lá. Bem, vou tentar mais uma vez. Foi. A estrutura de sustentação de um trapiche na orla de Santana foi projetada seguindo a equação. Aí deu uma equação aqui também. Além de x, tem um parâmetro a, tá vendo? Um a. Para que a estrutura seja perfeitamente estável, a equação não deve possuir raízes reais. Opa, não deve possuir raízes reais. Significa que o delta tem que ser menor do que zero. Para ela não possuir raízes reais, o delta tem que ser negativo. Ó. Quando a gente olha lá na nossa teoria, a gente tem que, se o delta for aqui, ó, menor do que zero, delta menor do que zero, não vai ter raiz real. Ó. Não possui raízes reais. O gráfico não vai tocar o eixo dos x. Vamos lá. Trazendo aqui a nossa equação, olha, x ao quadrado menos 4x mais, ó, a mais 2, ó, a mais 2, que é igual a zero. Bem, aqui tem um, ó, que não precisa aparecer. Aí eu tenho aqui, ó, o a, esse menos 4, até aqui, veja que o x não entra, ele é o b, e o a é o coeficiente do x quadrado. O b é o coeficiente do x elevado a 1. E o c não tem x. É tudo isso aqui, ó, o c. É? Muito bem. E eu sei que para não possuir raiz real, o delta ele tem que ser menor do que zero. Quem é delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ele tem que ser menor do que zero. Aí a gente vai fazer as substituições. B ao quadrado, mas o B eu estou vendo. O B ele é menos 4. Esse é o B. Então eu vou pegar ele, o B ao quadrado, ó, menos 4 ao quadrado. B ao quadrado. Aí menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é isso aqui, tudinho C, ó. A mais 2. Eu marquei desde o mais, mas esse mais não precisa aparecer. Então, A mais 2. A mais 2 é menor do que zero. Vamos em frente.
Menos 4 ao quadrado, ó, é menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais, e 4 vezes 4 é 16. Então, menos 4 ao quadrado é 16. Aqui, ó, esse menos 4 vezes 1 é menos 4. Então, menos 4 vezes A, e depois menos 4 vezes 2. Vai multiplicar todo mundo dentro do parêntese. Então, menos 4 vezes A é menos 4A. Menos 4 vezes 2, ó. Menos com mais é menos. Menos 4 vezes 2, 4 vezes 2 é 8. Então, vai dar menos 8. É menor do que 0. Ó, agora eu vou ter que resolver aquela mini equação. Eu posso levar, se eu quiser, esse negativo lá para o outro membro, para eu não ter que multiplicar por menos 1 e inverter todo mundo. Mas também tanto faz. Ó, eu vou deixar ele aqui, ó. Menos 4A é menor. Eu vou ter que isolar o A. Eu vou ter que deixar o A sozinho no membro. Então, esse 16 eu vou levar para o segundo membro, e esse menos 8 eu vou levar para o segundo membro também, com o sinal trocado. Ó, mais 16 vai lá para o segundo membro, menos 16. Menos 8 vai para o segundo membro, mais 8. Ficou menos 4A é menor. Menos 16 com mais 8. Aqui não tem multiplicação e nem divisão. É adição e subtração. Nesse caso, eu olho para o sinal do maior número. O maior número é o 16. Eu olho para o sinal dele é menos. Aí eu vou repetir o sinal do maior número e vou subtrair. Ficou 16 menos 8. Ó, 8. Por esse valor aqui do A ser negativo, eu multiplico essa equação todinha por menos 1, e o meu alvo é fazer bem aqui mudar o sinal. Para ficar positivo, ficou 4A. Aí, eu sou obrigado a mudar todos os sinais. Esse aqui vai inverter. Está menor, ficou maior. E esse que está menos 8, ficou 8. Agora eu vou passar o 4, que está multiplicando o A, dividindo, ó. A é maior do que 8, aí dividido pelo 4. Então, o A é maior. 8 dividido por 4 é 2. Não mais fácil logo, não, pessoal. Você imaginava que a matemática poderia ser assim, tão fácil? Olha, sempre que você falar para mim lá, olha, professor, o assunto é esse aqui, que está mais forte lá na sala de aula, essa semana. Aí eu venho e dou um jeito de adaptar aqui, né? Às vezes, já chegaram a mandar para mim vários assuntos, né? Mas aí escolhe um, que não dá em uma aula para a gente falar mais de um assunto, porque senão atropela as coisas, né? Mas até aí tá tranquilo, pessoal? Deu para entender de boa isso aí? Tá mais ou menos? Legal, legal. Vamos em frente, então. Vamos em frente. Quinta questão. Considere a equação literal. Está aqui. Quem é mesmo a equação literal? Além de x, aqui, ó, tem um parâmetro A. Tá vendo aqui? Ele colocou para cá também. Tá vendo que ele deu uma espichada nessa aqui. Que modela o movimento de maré do rio Amazonas, próximo à fortaleza de São José de Macapá. Calculando o discriminante delta dessa equação, podemos afirmar que a quantidade de raízes reais é igual a... Olha, essa equação, eu vou trazê-la para cá.
x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado menos 4 igual a zero. Essa é a equação aqui. O que é que eu peço que você faça agora, antes de mim? Que você identifique aí no seu caderninho quem é A, quem é B e quem é C. Quem é o A, o B e o C desta equação. Só identifique, não precisa me falar, não. Só registra aí, eu vou te dar aí 10 segundinhos para te olhar aí e marcar quem é A, quem é B e quem é C. Isso é fundamental, porque ele pede para a gente trabalhar com o discriminante delta. Para eu chegar no discriminante delta, ele depende de A, B e C. Lembre-se que aqui tem um 1, ó. E a equação tem essa forma, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse é o formato da equação, né? Aí nós temos aqui, olha, o A, que é 1, o B, que é menos 2A, e o C, que é A ao quadrado menos 4. Aí está A, B e C. Bom, parabéns aí para quem identificou, para quem conseguiu fazer. Vamos lá agora para o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Vamos lá. E é o B? O B é menos 2A, só que é A ao quadrado. Então, menos 2A, isso aqui tudinho, ó, ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Nesse caso, para a minha equação, o A é 1. E o C? O C é tudo isso, A ao quadrado menos 4. Veja que tem vezes aqui, se está multiplicando, eu tenho que colocar um parêntese. A ao quadrado menos 4. Isso tudo é igual a zero. Opa, igual a zero não, desculpa. Ele não me disse nada. Ele quer saber aí quem é esse delta. Ele não falou aqui que tem que ter uma única raiz, ou que vai ter uma raiz, duas raízes diferentes. Ele não disse. Veja que essa é diferente das outras. Todas as outras, uma hora eu colocava logo delta igual a zero, ou então delta menor que zero, ou delta maior que zero. Essa não. Essa não teve isso. Já estava colocando, forçando um igual a zero aqui. Não, nada disso. Eu só quero achar o delta. Vamos achar esse delta, então. Delta vai ser. A gente sabe que esse 2 eleva o menos 2 e eleva o A. Então, menos 2 ao quadrado, a gente já sabe. Menos 2 ao quadrado. É menos 2 vezes menos 2, e menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Então, ficou aqui, ó, menos 2 ao quadrado é 4. Aí, A ao quadrado, A ao quadrado, menos. Esse menos 4 vezes 1 é menos 4, que eu vou fazer vezes A ao quadrado, e vezes esse outro menos 4 vem aqui, ó. Vamos lá. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4A ao quadrado é menos 4A ao quadrado. E aqui, menos 4 vezes menos 4. Ó. Menos com menos é mais. Então, mais 4 vezes 4 é 16. Olha o que aconteceu com esse delta. Quanto é o delta? Delta é igual. Olha, 4A ao quadrado menos 4A ao quadrado é zero. Ó. Não importa o valor do A. O A é positivo, o A é negativo, o A é 1, é 2. Isso aí não importa. Ele vai zerar. 4A ao quadrado menos 4A ao quadrado é zero. E a gente encontrou
que o delta é 16. Ó. Delta é 16 independente do parâmetro A. Não importa o valor do parâmetro A. Ele vai zerar aqui. E o delta é quanto? Ó, 16. O delta sempre vai ser, então, o quê? Maior do que zero. Esse delta vai ser sempre maior do que zero, porque ele está dando 16. E 16 é maior do que zero. Se o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas, pois delta é constante, o quê? Positivo. Constante porque deu 16. É um valor fixo. Ele não está variando. É um valor constante. É o 16. E, além disso, é positivo. Bateu. Tudo certo. Ele é um valor constante. Deu 16 e é maior do que zero. E vai ter duas raízes reais diferentes, justamente porque o delta é o quê? Maior do que zero. O delta é positivo. Letra C. Nosso gabarito. Olha que lindeza. É? Diz aí, pessoal, matemática é fácil? É extremamente fácil? Ou isso aí é facílio? Vamos lá? Beleza. Beleza. Sexta questão. É bom que a gente nunca consegue, não dá para fazer tudo que tem na lista, mas aí você vai ter aqui um montão de questão para você se divertir, tá vendo? Tem bastante, tem 15 aqui, ó, para você se divertir. Certo? E aí, eu vou entregar para você também aqui as soluções, tá vendo? Ó, as soluções, os gabaritos, comentários, para você não ter dificuldade, não. É para facilitar a tua vida. Tu vai tentar fazer. Não acertou? Corre aqui e dá uma olhada no gabarito. E aí você vai até dominar essa matemática, ficar forte nessa matemática e nunca mais tirar menos de 10 numa prova de matemática. 9,5, né? 9,5, 10. Depois me fala lá a nota que você está tirando em matemática. Né? A gente está tentando aqui trazer assuntos que sejam importantes para a tua semana de aula. Né? Aí você tem que correr na plataforma, assistir ali a aula gravada para relembrar. Pairou dúvida, me chama no WhatsApp, que eu vou te ajudar aí para tirar a tua dúvida. E aos poucos a tua nota vai melhorando. Depois fala para mim. Eu já tenho algumas notas de vocês lá do começo do curso, né? E estamos na reta final desse módulo. É agora em junho, né? Hoje é dia 2, dia 30 de junho é a última aula desse módulo. Aí em julho a gente vai parar, vai descansar e vai retomar em agosto o segundo módulo, mais 3 meses aí, fortalecendo você na sua matemática. Mas me fala as notas, porque as turmas que eu tive de 9º ano, as notas sempre decolavam. Né? O aluno chegava comigo tirando 2, 3, aí depois passava a tirar 5, depois 8,5, 9, 10. Entendeu? Então, vai me contando aí se isso já começou a acontecer contigo, se você já está entendendo melhor essa matemática. Vai me dando esse feedback ali no WhatsApp e a gente vai ajustando esse nosso trabalho para que você fique cada vez mais seguro, cada vez mais segura na matemática. E eu não guardo segredo, não escondo nada para ti. Tá? Vamos lá. Questão 6. Uma cooperativa de Castanha do Pará, em Laranjal do Jari, estimou sua margem de operação pela equação. Uma equação literal. Por que mesmo é literal, professor? Porque além de x, tem uma outra letra, um outro parâmetro. No caso aqui, o B. Onde B é o preço médio da saca. Sobre as raízes dessa equação literal, assinale a alternativa correta. Veja que ele quer saber a quantidade de raízes. Possui uma raiz, duas, nenhuma, infinitas? Quem é que vai me trazer a quantidade de raízes? É o delta. Eu vou ter que achar o delta. Então, a equação está bem aqui. Ó.
x ao quadrado menos 2b x mais b ao quadrado mais 9 igual a 0. Bem, aqui tem 1, ó. Nós temos aqui, ó, o A. Essa belezura bem aqui, ó, é o B. Veja que o X não faz parte do B, né? E esse todinho que não envolve o X é o C. É o termo que está fora, que não é um coeficiente de X. Vamos lá para delta. Vou colocar o delta aqui mesmo. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Vamos lá. Ele é menos 2B. Esse B, então, menos 2B ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1. Vezes C, ó, que é B quadrado mais 9. Isso aqui tudinho, ó. B ao quadrado mais 9. Isso, aí bem, já quase colocava igual a 0 de novo aqui, né? Vamos lá. Achar esse delta. Delta igual. Lembra que vai distribuir para todo mundo isso aqui, ó. Menos 2 ao quadrado. Ficou 4b ao quadrado. Ó, menos 4 vezes b quadrado é menos 4b ao quadrado. Menos 4 vezes 9, ó. Menos com mais é menos. 4 vezes 9 é 36. Delta foi igual. Olha, 4b quadrado menos 4b quadrado é 0. Encontramos que o delta foi menos 36. Delta foi negativo. O delta foi menos 36. Quem pode me dizer qual é a alternativa, já que o delta foi menos 36? Qual é a alternativa? Delta foi negativo. Quando o delta é negativo, o que é que tem que acontecer? Me fala aí. Letra A, letra B, C ou D? Já que o delta, independente de B, o delta foi quanto? Negativo. Independente de B, porque simplificou. Qual você marca aí como correto? A letra B? Letra B, exatamente a letra B. Por quê? Não possui, se o delta é negativo, não possui raiz real. No caso aí, ó, independente desse valor de B, porque o delta já foi o menos 36. Certo? Tudo bem. Questão de número 7. Bora em frente. Bora raciocinar aqui. A trajetória, tudo bem aí com vocês? Tudo certo? Estão por aí ainda? A gente nem deu o nosso minuto de intervalo. E nem vamos dar, que já está acabando, né, a aula. Tá tudo bem? Estão aí ainda? Tudo bem? Tudo certo? Legal. Vamos lá. Bora em frente. A trajetória de uma linha de transmissão de energia que cruza o rio Amazonas, partindo da subestação de Macapá, é descrita pela equação. De novo, uma equação literal. Tem x normal aqui, né? E um parâmetro diferente aqui do x. Com m diferente de zero, é claro, porque se o m for zero, 0 vezes x quadrado, isso aqui zera, e deixa de ser uma função do segundo grau e passa a ser uma do primeiro grau, uma equação do primeiro grau. Por esse motivo, esse m mesmo tem que ser diferente de zero. Para que essa equação possua duas raízes reais e distintas, para que isso aconteça, o delta tem que ser positivo, tem que ser maior do que zero. O parâmetro literal m deve satisfazer. Então, vamos lá. Olha, bem aqui nós temos esse m, quem é? É o A. Esse menos 4 ó, é o B. E esse é o B. E esse 1 aqui ó, é o C.
Muito bem. Então, delta, ele quer que tenha a equação possua duas raízes reais e diferentes. Para isso, a condição é o delta ser maior do que zero. Quem é delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ele tem que ser maior do que zero. Vamos lá. O b, observe, ele é menos 4 agora. Ó. Então, é menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. E o A é M. M vezes o C. O C é 1. Ó. E isso tem que ser maior do que zero. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais. E 4 vezes 4 é 16. Então, menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes m vezes 1 é menos 4m. Maior que zero. Não, mais fácil logo, não, pessoal. Ei, menos 4m. Repete o sinal que é maior. Esse 16, eu vou levar lá para o segundo membro. Vai menos 16. Vou multiplicar a expressão toda por menos 1 com o objetivo de mudar esse sinal. Mas aí eu vou ser obrigado a mudar tudo. Então, tá menos 4m, fica 4m. Tá maior, aí ele vai inverter, fica menor. Tá menos 16, ficou 16. Aí o m é menor que 16, dividido por 4. M é menor que 4. Aí eu vou procurar isso aqui. M é menor do que 4, mas menor do que 4, olha, o M, ele não poderia ser 0. Ele é menor do que 4. O 0 não é menor do que 4? Sim. Mas veja que ele não pode ser 0. Porque se ele for 0, vai zerar aqui, ó. Não pode. Ficar 0 vezes x quadrado dá 0. Aí deixa de ser uma equação do segundo grau. Né? Então, além de ser menor do que 4, não posso parar aí. Não pode ser só menor do que 4. Ele tem que ser também o quê? Ó? Diferente, ó. Diferente de 0. Nosso gabarito aqui, ó, letra B. Que ele é menor do que 4. E esse diferente de 0, ele já tinha me dado na questão. Bem aqui, ó. Já tinha me dado isso. Essa informação. Certinho? Me fala aí, deu para entender, pessoal? Foi muito rápido? Acelerei muito isso? Como é que foi? Calma que não acabou, gente. Ainda tem tempo. Ainda vai fazer mais. Esse ritmo ficou bom? Posso manter esse ritmo? Ótimo. Beleza. Olha, divulga o curso lá para os seus amigos. Fale lá para os seus amigos. Se você vier bem aqui, ó. Deixa eu achar bem aqui. Nessas 3 barrinhas. Bem aqui está escrito indicação, tá vendo? Você copia isso aqui, ó. Cada um tem o seu. Você vai entrar no seu perfil, vai nas 3 barrinhas, vem indicações, e copia bem aqui. Você copia o link, ó. O link foi copiado. Esse link aí, você compartilha com um amigo seu que esteja interessado em conhecer o curso. Se essa pessoa matricular, vai aparecer o seu nome como indicação. E aí eu vou lhe dar um desconto. No próximo módulo, eu vou lhe dar um desconto. Entendeu? No valor ali do módulo. Um desconto legal. Certo? E aí só dizer, olha, basta copiar, mandar para a pessoa. Quando ela matricular,
vai aparecer para mim que foi uma indicação. Entendeu? Aí eu vou saber quem foi que indicou. E aí eu já me comunico e já providencio o desconto do módulo. É bem legal. Os alunos estão fazendo isso e ajuda mais amigos de vocês. Tem muita gente aí que está precisando. Aqui na nossa turma tem gente de várias escolas, né? Tem gente de vários colégios. E com amigos lá que estão precisando se fortalecer na matemática, chegar mais forte na matemática agora no ensino médio, né? Vamos lá. 8ª questão. Questão 8. Vamos finalizar na questão 8, tá bem? Um artesão do Mercado Central de Macapá desenhou uma peça decorativa cujas dimensões críticas dependem das raízes da equação literal. De novo, a equação literal, que é aquela que, além de x, tem um parâmetro aqui, né? A parte literal dela. Sabendo que a peça só pode ser confeccionada se a equação possuir uma única raiz real. Para ela possuir uma única raiz real, tem uma condição. O delta tem que ser igual a 0, né? Em que m deve ser positivo. Qual o valor de m? O m tem que ser positivo. Então, se eu chamar de um valor aí, eu sei que vou ter que trabalhar com positivo. Daqui eu tenho que o A é 1, que o B é 2m e que o C é 3m. O delta tem que ser igual a 0. Eu já amarro ele igual a 0, porque a questão deixou claro que tem que ter uma única raiz. E para ter uma única raiz, o delta tem que ser igual a 0. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c tem que ser igual a 0, porque ele quer isso, uma única raiz. Quem é o b? É 2m. Então, 2m é tudo isso aqui ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3m. Tem que ser igual a 0. O 2 distribui para esse 2 e para esse m. 2 ao quadrado é 4, porque é 2 vezes 2. M ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 3 é 12m. 12m igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Veja que ela está incompleta em C. Para eu resolver isso, eu posso colocar esse M em evidência. Professor, eu podia jogar a fórmula de Bhaskara aqui? Podia. Eu podia fazer a propriedade da soma e do produto? Podia também. Eu vou colocar o M em evidência, que multiplica. Era M aqui e M aqui. O M era um fator comum, um fator que se repetia. E eu vou colocar esse M em evidência, colocar esse M em destaque. Aí, eu divido cada termo desse pelo fator comum. 4m ao quadrado dividido por m. 4m ao quadrado é m vezes m. M ao quadrado dividido por m. Simplifica um m desse, sobra 4m. Observe que se eu multiplicar de volta aqui, eu tenho 4m vezes m é m ao quadrado. Volta a ser o que era antes. Depois, menos 12m, fica menos 12m dividido por m. 12m dividido por m. Simplificou aqui, sobrou quem? 12. Observe que se eu multiplicar de volta, m vezes menos 12, fica o menos 12m, que é igual a 0. Quando eu olho para isso aqui, deixa eu ver se vale a pena fazer. Acabou.
colocar lá em cima. É uma multiplicação que está dando zero. Ó. Significa que esse m aqui é zero. M igual a zero. Ou esse aqui é igual a zero. 4m menos 12. Ó. 4m menos 12 é igual a zero. Então, 4m é igual. Tá menos 12. Vai lá para o segundo membro, mais 12. M é igual a 12. Esse 4 que multiplica vai dividindo. Então, M é igual. 12 dividido por 4 é quanto? 3. A gente achou M igual a 0. Tem, professor. Achei M igual a 3. Tem também, professor. A questão me disse aqui, ó, que ele tem que ser maior do que 0. Então, esse aqui não serve. Esse não serve. Porque ele quer que seja maior do que 0. Nosso gabarito, então, letra A. Beleza? Gente, nós vamos finalizar a nossa aula aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais de matemática. Estude, treine, exercite. E vai me falando aí durante a semana. Ó, professor, tente adaptar esse assunto aqui para a próxima aula. Eu vou tentar adaptar. Tá bem? Ó, beijão para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.